Eu queria que você fosse lá no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Eu tenho falado esses últimos dias aqui sobre o milagre da pesca maravilhosa. Nós temos na Bíblia 3 relatos. Aqui, pessoal, por favor, é o meu entendimento, tá bom? Alguém pode... Algum estudioso da Bíblia aí pode talvez não concordar comigo, mas eu entendo que nós temos 3 milagres na Bíblia de pesca maravilhosa. A maioria vai dizer que são 2. Eu identifico na Bíblia 3. O primeiro está lá em Lucas capítulo 5, aonde a Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus vinha pela praia com uma multidão, e haviam alguns pescadores que estavam na praia lavando as redes. O Senhor Jesus entrou no barco de um deles, que era um homem chamado Simão, a quem o Senhor deu o nome de Pedro. Jesus entrou no barco de Pedro, começou a pregar, ensinar a multidão, e quando ele terminou de falar com a multidão, ele se voltou para Pedro e disse: Simão, volta ao mar e lança a rede. E Pedro respondeu para Jesus dizendo: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas. Eu gosto do jeito que está escrito na Bíblia, na edição revista e atualizada, na Almeida, revista e atualizada, que Pedro disse assim: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, na revista e corrigida diz, porque mandas. Na revista e atualizada diz, sobre a tua palavra lançarei a rede. O verso 6 diz que fazendo assim, eles colheram uma grande quantidade de peixes, rompia-se-lhes a rede. Irmão, o milagre foi tão grande que Pedro precisou chamar o outro barco para ajudar. Ambos foram cheios quase a pique quando chegaram na praia. Esse é, no meu entendimento, o primeiro milagre de pesca maravilhosa. O segundo, a maioria não vai dizer que foi uma pesca maravilhosa. Para mim foi. Isso estou falando para mim, é um entendimento meu. Você não vai ler lá na Bíblia escrito a segunda pesca maravilhosa, mas é um entendimento que eu tenho. O nosso irmão Pedro foi abordado por alguns homens que eram cobradores de impostos, não de Roma, mas do templo. Havia um imposto que o povo judeu pagava para a manutenção do templo, eram as didracmas. E eles chegaram para Pedro para, não sei se, acho que talvez até com maldade, né? E disseram assim: ô Simão, o teu mestre, Jesus no caso, ele não paga as didracmas, o imposto do templo? E Pedro disse: é claro que ele paga. E quando Pedro entrou em casa para falar com Jesus, o Senhor se antecipou, falou antes dele: Simão, de quem é que os homens, os reis da terra, cobram o imposto? Dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro respondeu: Senhor, dos alheios, dos estrangeiros. E Jesus disse: logo estão livres os filhos, estão isentos os filhos. Mas para que não haja escândalo, disse Jesus, para que não haja escândalo, vai até o mar e lança o anzol. Não era rede, era um anzol. O primeiro peixe que subir, quando você abrir a boca dele, na boca dele vai estar um estáter. Um estáter era uma moeda de bom valor. Era o suficiente para pagar a parte de Jesus e de Pedro. Jesus disse: paga por mim e por ti o imposto. Não foi uma pesca grande em quantidade, mas no meu entendimento foi grande na importância. Foi um milagre. Então eu vejo como uma pesca maravilhosa, fora do normal. E aí nós temos a terceira, que está aqui em João capítulo 21. As circunstâncias aqui são outras, irmão. Não confunda essa com a de Lucas capítulo 5. A de Lucas 5 aconteceu no começo do ministério de Jesus. Esta daqui que nós vamos falar, na verdade eu vou fazer só um comentário sobre uma parte desse texto. Ela aconteceu depois que Jesus já havia morrido e ressuscitado. Poucos dias antes de Jesus ascender ao céu, subir ao céu, o nosso irmão Pedro, de novo ele,
ele chega para os discípulos e diz: eu estou indo pescar. E outros 6 irmãos decidiram ir com ele. Vamos também com você, também nós vamos. Foram 7 homens no barco. E mais uma vez, eles passaram uma madrugada pescando e não pescaram nada. De manhãzinha, madrugadinha, antes do dia amanhecer, estão eles voltando para a praia. E quem é que estava lá na praia, igreja? Quem é que estava lá? Jesus. Mas eles não reconheceram a princípio que era Jesus. E o Senhor perguntou: filhos, vocês têm alguma coisa de comer? E eles disseram não. Jesus disse para eles: lancem a rede do lado direito e vocês vão achar. Eu gosto de comentar sobre isso, irmão. Alguém vai dizer: pastor, não faz diferença jogar a rede do lado direito ou do lado esquerdo. Humanamente falando, irmão, eu concordo. Porque pensa comigo, o barco não era um barco tão grande, era um barco de pescadores. O peixe não fica parado na água, ele fica se movendo. Então, você vai entender comigo que o peixe que está do lado direito é o mesmo que está do lado esquerdo. Porque o peixe não fica parado. Mas Jesus dá para eles uma ordem específica: lancem do lado direito. Eu gosto muito, irmão, essas coisas na Bíblia chamam muito a minha atenção. Quando Deus dá ordens específicas, quando Deus fala horas, quando Deus fala lugares, quando Deus manda uma pessoa esperar até um certo momento, ou quando Deus manda uma pessoa correr. Irmão, essas coisas são muito sérias. A gente tem que entender o trabalhar de Deus nelas. Alguém vai dizer: pastor, faz diferença jogar a rede do lado direito ou do lado esquerdo? Olha para o pastor. Faz quando é a palavra de Deus. Porque daí a questão não é o mar ou o peixe. A questão é a nossa obediência. Esses dias atrás meu filho perguntou para mim. Eu sempre que posso eu estou evangelizando ele. E estou ensinando o evangelho para ele, ensinando a palavra de Deus para ele. Ele vai fazer 7 anos. E esses dias meu filho fez uma pergunta. Olha que pergunta inteligente que ele fez para mim. Eu fiquei orgulhoso até. Ele falou assim: papai, o Naamã, ele não queria mergulhar no Jordão. Ele queria mergulhar lá no... Ele até falou o nome do rio. Ele falou assim: no rio Abana. Ele esqueceu do Farpar. Não sei se você lembra que Naamã disse, quando o profeta disse: vai e mergulha 7 vezes no Jordão, ele disse: mas não são as águas de Damasco, o rio Abana e o rio Farpar melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Ele ficou bravo, mas depois ele foi, mergulhou no Jordão e foi curado. Amém? Aí eu falei: é isso mesmo, filho, ele não queria. Aí ele falou: papai, por que depois, olha que legal, por que depois, quando Geazi ficou leproso, por que ele também não mergulhou no Jordão para ser curado? Olha a pergunta que meu filho fez. E eu disse para ele: Pedro, o Geazi não foi porque não é a água do Jordão que cura. O que cura não é a água do Rio Jordão. O que cura é a obediência à palavra de Deus, é a fé, o entendimento que você recebe pela palavra de Deus. Amém, irmão? Nós fazemos campanhas aqui na igreja, mas você tem que entender que não é a campanha que cura, não é a rosa, o sal, o azeite. A gente entrega essas coisas e tem gente aí fora que quase joga pedra, quase nos apedreja, como se nós estivéssemos fazendo alguma idolatria. Nós não estamos fazendo nenhum misticismo. Nós estamos fazendo a mesma coisa que os homens de Deus faziam. Amém? Você nunca vai chegar aqui na igreja e vai me ver falando: ó, esse sal aqui vai curar você, esse lenço vai curar você, porque eu sei que o que cura é o poder de Deus. Diga amém. Ah, pastor, então por que eu preciso do lenço? Por que eu preciso do azeite? Por que eu preciso do sal? Irmão, a mesma pergunta eu poderia fazer para Jesus. Jesus disse para Pedro: lança a rede do lado direito.
Lá em Lucas 5, Jesus disse: volta para o mar e lança. Jesus não podia fazer os peixes sair andando da água? Quem concorda comigo, diga amém. Ele não podia dar uma ordem e falar: venham peixes, e os peixes iam começar a pular dentro do barco? Quem concorda comigo, diga amém. Mas olha para o pastor, o Pedro tinha que fazer a parte dele, que era crer na palavra de Jesus e fazer o que Jesus estava mandando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esses dias aqui eu estou dando para você um pedido de oração em forma de um peixe, e estou falando: traz e põe na rede. E tem gente que não faz. Isso é bobeira. A pessoa que fala isso, se Jesus falasse: joga a rede do lado direito, ela também ia falar: isso é bobeira. É a mesma pessoa, porque tem o mesmo pensamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Bom, não é o peixe, não é a rede, não é o sal, não é o azeite, é o poder de Deus que faz a obra. Mas Ele faz quando você obedece ordens específicas. Quando você mostra para Deus que você crê na palavra dEle, você obedece a palavra dEle. Quantos entenderam? Digam amém. Tá bom, eu queria falar isso, mas não é essa a nossa mensagem principal. O que aconteceu foi que eles lançaram, meu irmão, e veio peixe na rede. Eles quase não estavam conseguindo puxar para dentro do barco. João olha para Pedro e diz: Pedro, quem está lá na praia é o mestre. Nosso irmão Pedro estava despido, colocou uma túnica e pulou na água. E foi nadando até encontrar com Jesus. Ele chegou um pouco antes do barco, o barco não estava longe da praia, chegou um pouco depois. Quando eles chegaram, Jesus já tinha pão e peixe preparado na brasa. Jesus já tinha tudo preparado, Ele já tem tudo preparado para você. O seu problema, minha irmã, meu irmão, o seu problema nunca vai pegar Deus de surpresa. Ele já sabe exatamente o que Ele vai fazer sempre. Diga glória a Deus. Quando você acha que você está perdido, Deus já tem tudo Ele só está esperando a sua obediência, a sua fé, para Ele agir. Jesus já estava com tudo preparado. Eles devem ter ficado até com vergonha. Puxa, Ele perguntou se a gente tinha alguma coisa para comer, e na verdade Ele já tinha tudo preparado. Talvez os discípulos estivessem pensando: aquele homem lá na praia está querendo dividir comida com a gente. Imagina só, a gente trabalhou a noite inteira, o camarada está lá sossegado na praia essa hora da manhã, até parece que a gente vai dividir a nossa comida. Vocês estão entendendo? Mas Jesus não queria arrancar nada deles, Jesus queria dar algo para eles. Quando Deus pede alguma coisa para você, mas Ele não quer tirar nada de você. A gente pede uma oferta na igreja às vezes, entrega um envelope, fala: irmão, você vai trazer uma oferta aqui para a obra de Deus? Tem pessoas que elas pensam: o pastor está querendo arrancar. Irmão, no primeiro lugar, que a oferta que você entrega na igreja não fica nada comigo. Segundo lugar, irmão, que Deus não quer tirar nada de você. Tudo já é dele. Ele é o dono do ouro. Deus não quer tirar, Ele quer te dar. Ele não quer que você tenha menos. Ele quer multiplicar o que você tem. Aprenda isso. Eles chegaram e o peixe já estava preparado, o pão já estava preparado. Aí o Senhor disse: tragam os peixes que vocês pescaram. A nossa mensagem está no versículo 11. João 21, verso 11. Diz assim: Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Se você puder, ler comigo o restinho em voz alta. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Eu confesso para você que eu sempre tive curiosidade nesse número. Por que 153? Por que a Bíblia se preocupou em colocar 153? Você sabe que eu já pesquisei, e uma vez eu ouvi um irmão que foi para Israel falar uma coisa, mas como eu não vi em lugar nenhum escrito isso, então eu procuro não falar. Mas eu sempre me perguntei: por que esse número 153? E ontem, lendo essa palavra, não sei quantas vezes eu já li, quantas vezes eu já preguei essa palavra. Puxa, são 20 anos pregando, já devo ter pregado ela muitas vezes. Mas ontem eu estava lendo e eu tive um entendimento, irmão. Deus fez questão de deixar o número aqui para nos ensinar uma coisa. O quê? Ele sabe exatamente o quanto a nossa vida suporta, o quanto a nossa fé alcança.
A Bíblia diz que eram muitos peixes, mas a rede não se rompeu. Deus nunca vai te dar algo para estragar sua rede. Deus nunca vai dar para você além daquilo que você pode suportar. Por favor, eu não quero acrescentar nada na Bíblia, mas eu quero fazer você pensar. Talvez, não estou dizendo que é, eu estou dizendo que talvez, pode ser que se fosse um peixe a mais a rede não aguentava. Talvez se fossem 154 teria feito um furo na rede e os peixes teriam escapado. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus mandou a quantia exata que aquela rede suportava, 153. Deus também não mandou menos do que podia. Ele não mandou 150, 151. Ele mandou 153. Era o limite do que ele podia fazer. Irmão, Deus sabe exatamente o que ele pode te dar. Ele quer te dar muito mais, pode ter certeza. A vontade de Deus é nos dar o melhor. A Bíblia diz que se nós quisermos e ouvirmos a Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra. Deus quer nos dar o melhor, eu creio nisso. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com o que, igreja? Com abundância. Eu creio em nome de Jesus que Deus quer dar a mim e a você uma vida abundante. Quantos creem nisso comigo? Digam amém. O problema é que às vezes nós não estamos preparados. A nossa fé ainda não alcançou aquilo que Deus quer nos dar. Então Ele nos dá aquilo que a nossa fé nos permite ter. Duas verdades hoje, dentro dessa palavra. Lembre, Deus nunca vai te dar, aprenda isso, guarde isso no seu coração. Deus nunca vai te dar algo que vai estragar, que vai romper a sua rede. Ele vai colocar, algumas vezes, até um limite. E a outra verdade, irmão, se Deus falou que você pode ter, que você pode alcançar, vai sem medo. Porque Deus nunca vai falar que você pode se Ele sabe que a tua rede não vai aguentar. Quem entendeu, diga amém. Parece a mesma coisa, mas você vai entender que tem uma diferencinha aqui. A primeira coisa que eu falei com você, Deus pode colocar um limite para a tua rede não romper. Vamos ler duas passagens, por favor. Aqui mesmo em João, capítulo 2. Rapidinho. João, capítulo 2. Quantos encontraram, digam amém. Nós vamos ler o versículo 25. João, capítulo 2. Versículo 24 e o 25, por favor. 2, 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Versículo 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Essa palavra mexe conosco, irmão. A Bíblia diz que Jesus conhecia as pessoas com quem ele lidava. E ele sabia até onde ele podia confiar nelas. O 24 está escrito, você leu, eu vou ler de novo. 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Irmão, Jesus sabe até onde ele pode confiar em você. Ele sabe o que você está pronto para suportar e o que você não está pronto para suportar. Lá no Salmo 103, no versículo 14, eu vou ler rapidinho. Salmo 103. Está escrito assim, irmãos. É o versículo... É o 13 e o 14. Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Aprenda duas coisas aqui. Primeiro, Deus trata você como um pai trata um filho. Ele se compadece da mesma forma. Irmão, eu sei o que o meu filho aguenta suportar. Eu vou fazer compra no mercado e eu coloco o meu filho para ajudar. Às vezes eu peço para o meu filho carregar um pacote de arroz, um pacotinho de feijão. Amém, irmão?
porque eu sei que ele aguenta. Mas eu nunca vou pegar um botijão de gás e colocar no ombro do meu filho. Eu sei que ele não aguenta. Eu posso quebrar a coluna dele. Eu posso deixar ele machucado, lesionado pro resto da vida. Deus sabe o que você suporta. Ele conhece a sua estrutura. Tem pessoas, irmão, eu falei hoje aqui, que Deus gostaria de poder dar mais para ela, mas Ele sabe que a pessoa ainda não está preparada. Ela é criança ainda. Um dia ela vai crescer e talvez Ele vai poder confiar tudo o que queria na mão dela. Mas primeiro Deus vai esperar a pessoa crescer, amadurecer para poder suportar. E até lá, o que Deus faz? Deus coloca um limite. Olha o que está escrito em Jó 38. Essa palavra de Jó 38 eu achei tremenda. Jó capítulo 38. O versículo é o versículo 11. Jó 38, 11. Eu vou ler para você esse versículo em duas versões. Primeiro eu irei ler na edição revista e corrigida, e depois eu vou ler na edição revista e atualizada. Aqui no monitor, por favor, coloca para mim na atualizada, tá bom? 38:11, na nossa Bíblia diz assim, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Eu vou ler esse mesmo versículo na Bíblia, na edição revista e atualizada. Está escrito, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus está falando com Jó a respeito do mar, do oceano. Irmão, o oceano é muito grande e muito poderoso. Talvez nunca te contaram isso, mas tem água suficiente no oceano, irmão, para fazer a terra inteira ficar submersa. Isso já aconteceu uma vez. No dilúvio, a Bíblia diz que choveram 40 dias e 40 noites, mas está escrito lá em Gênesis que Deus fez romper as águas do grande abismo. O que é o grande abismo? O oceano. Eu não sei como é que Deus fez isso, irmão. Mas talvez, por favor, não estou criando doutrina, estou apenas falando que pode ser. Talvez Deus mexeu a lua. Você sabia que a lua comanda as marés? Quem sabia disso? Dependendo do jeito que a lua está, o mar fica mais agitado, ele sobe. Irmão, se Deus colocou o dedo dele na lua e mexeu ela um pouquinho, o oceano subiu e cobriu a terra inteira. Deus só precisou fazer isso. Não estou dizendo que foi isso que ele fez, mas eu estou dizendo que isso pode ter acontecido. Por quê? Porque existe água suficiente para fazer com que toda a terra fique, me ajuda? Submersa. Tem uma outra palavra, alagada. Pode ser? Pode ser alagada? Pode? Vocês entenderam? Existe água suficiente. Olha para o pastor. Por que o oceano tão poderoso não invade a terra e cobre tudo? Porque Deus coloca um limite. Toda vez que a água vem, Deus faz ela voltar. Quem já percebeu isso? A água vem, ela é poderosa. Deus põe a mão dele e fala, daqui você não passa. E disse, até aqui virás, e não mais adiante. Aqui se quebrará o quê? O orgulho das tuas ondas. Isso me deixa arrepiado, irmão. O mar é poderoso, mas Deus fala, até aqui, daqui você não passa. Deus pode fazer a mesma coisa com você. Você tem a capacidade de ir além. Mas se Deus encontrar em você aquele negocinho, aquela palavrinha feia ali, orgulho. Se Deus vê que você é uma pessoa orgulhosa, Deus fala, opa, aqui você para, daqui você não passa. Irmão, eu vou falar para você ministerialmente, tá? Eu já vi isso acontecer na vida de homens de Deus. Eu vi, pessoal, eu não sou crente há tanto tempo, mas
Já são 20 anos, mais de 20 anos, que eu sou batizado nas águas tem 21 anos. Nesses 21 anos, eu vi, irmão, homens muito usados por Deus. Muito mesmo. Que Deus fazia coisas tremendas através deles. E eu vi que parece que chegou um momento em que alguma coisa limitou o ministério desses homens. E alguns até, parece que até regrediram. E um dia eu entendi, é o orgulho. Se Deus confiar mais na mão dessa pessoa, ela não vai aguentar, porque ela é muito orgulhosa. Você vê homens, pessoal, que eles falam isso. Porque modéstia à parte, eu sou muito usado por Deus, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Essa pessoa, se Deus der um pouquinho mais para ela, a rede dela quebra, estraga, rasga. Ela vai se perder. A melhor coisa para um homem de Deus é sempre dar toda a glória para quem? Para Deus. Um dia você chega em mim, pastor, o senhor é uma benção, o senhor é muito usado por Deus. Se eu for sábio e temente a Deus, eu vou falar, irmão, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada. Eu sei que eu não faço nada, irmão. Quem faz é Deus. Agora eu vou ficar me exaltando. Sabe o que é, irmão? É que eu sou diferenciado, eu sou melhor. Não vai demorar muito, eu vou me arrebentar. Por isso eu digo, Deus gostaria de dar mais, o orgulho não deixa. A Bíblia fala, o apóstolo Pedro escreveu, 1 de Pedro 5,6. Coloca para mim, por favor. Se eu tiver, acho que é o 6 mesmo, não é o 8, não, 5, 6. O apóstolo Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, isso, debaixo da potente, poderosa mão de Deus, para que ela a seu tempo vos exalte. Deus sabe o tempo de exaltar você. Amém, irmão? Por quê? O que a gente viu lá no Salmo 103? Ele é como um pai que compadece do filho. Irmão, eu não vou dar a chave de um carro na mão do meu filho antes dele completar 18 anos. Aqui no nosso país, na nossa lei, uma pessoa só pode dirigir depois dos 18, não é isso? Eu não sei se tem outra condição. Esses dias eu estava vendo um filme e um rapaz de 16 anos pegou o carro e saiu andando. Aí eu comentei com a minha esposa, eu falei, mas lá pode? Aí ela falou, lá pode. Naquele país com 16 anos já tira carta. Se no Oi? Alguns estados do Brasil pode? Alguns estados, não é o país todo. Então, a irmã falou que não é em todos os lugares, mas tem lugar que pode. Então, se no Brasil dissesse, com 16 anos pode dirigir, com 16 anos eu deixaria meu filho fazer aula, tirar a habilitação dele e dirigir. Mas eu não posso fazer isso antes, por quê? Porque tem o tempo certo. Antes disso, ele não está eu posso trazer um problema para ele. Deus sabe, irmão, o que você pode suportar. E Ele não vai te dar mais do que isso. Ele vai até colocar até um limite para quê? Para o orgulho não destruir você. Lá em 2 aos Coríntios capítulo 12, eu vou ler rápido essa parte aqui. 2 aos Coríntios capítulo 12. Você vai ver o testemunho do grande apóstolo Paulo, esse homem usado por Deus. E olha o que ele fala sobre ele mesmo, o que Deus permitiu com ele para que o orgulho não o destruísse. 2 aos Coríntios capítulo 12, verso 1, quem achou diga amém. A palavra do Senhor Deus diz, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, 3, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis,
de que ao homem não é lícito falar. Versículo 5. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo aqui, ele está dando testemunho de uma experiência espiritual que ele teve. Mas para não parecer que ele era orgulhoso, arrogante, ele não fala como se fosse ele fala como se fosse outro homem. Ele diz assim: eu conheço um homem, mas ele está falando dele. Imagina que fosse o pastor Alex aqui falando: irmãos, eu conheço uma pessoa que fez tal coisa, mas eu estou falando de mim mesmo, eu só não quero falar que fui eu, para não parecer que eu estou me exaltando, mas sou eu. Paulo está falando dele. Ele está dizendo: eu conheço um homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. Pastor, o que é o terceiro céu? O primeiro céu é o céu que você vê de dia. Você olha, se você for agora, por exemplo, hoje está um dia bonito lá fora. Está bonito? Está bonito, né? Quando eu saí de casa estava. Que no Brasil, né, irmão? Você entra para tomar água, quando você sai parece que mudou, é verdade ou não é? Mas se você for agora, você vai ver aquele céu azul, aquelas nuvens. Esse é o primeiro céu. À noite você vê as estrelas. Esse é o segundo céu. As galáxias, o universo. Dizem que vai muito além do que a nossa visão alcança. Esse é o segundo céu. E tem o terceiro céu, que é onde está a morada de Deus, o paraíso, o mundo espiritual. Muito além das estrelas, das galáxias, muito além disso tudo. Paulo disse: eu fui ao terceiro céu. Ele não fala que foi ele, mas ele foi. Ele diz: eu fui ao paraíso. Que coisa tremenda, meus irmãos. Teve gente que foi e não voltou. Deus levou Enoque, levou Elias, mas eles não voltaram aqui para contar como é que é. Paulo foi e voltou. Ele não sabia se ele tinha ido no corpo ou se fora do corpo, mas ele foi. E ele diz: eu ouvi coisas inefáveis. O que é inefável? É que não tem palavra para expressar. Ele viu coisas extraordinárias. E ele falou: eu vi tudo isso. E se eu contasse o que eu vi, eu estaria apenas falando a verdade. Mas ele diz: mas eu não quero me gloriar. Pastor, por que é que Paulo estava sendo tão humilde na forma dele de falar? Porque o diabo tentou derrubar ele exatamente no orgulho. Quando ele viu aquelas coisas, não estou dizendo que foi, mas pode ser que tenha sido, ele deve ter começado a pensar: realmente eu sou um homem especial. Olha o que Deus mostrou para mim. E para que isso não acontecesse, olha o que Deus fez. Versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo disse que para que ele não se exaltasse achando que era melhor que os outros, Deus permitiu que um mensageiro de Satanás começasse a esbofeteá-lo. Deixa eu só aproveitar, porque tem algumas pessoas que leem isso aqui e falam que Paulo tinha uma doença, porque Paulo disse: eu tenho um espinho na carne. O espinho na carne é uma forma de dizer que Paulo tinha uma coisa que o incomodava. Alguma vez você já foi pegar numa madeira e saiu uma ferpa no dedo? Quem já passou por isso aqui? Só os pobres mortais, levanta a mão. Quem já aconteceu pelo menos umas 2, 3 vezes? Vocês são mais pobres mortais ainda. Igual eu já, meu Deus do céu, vivia com ferpa no dedo. A parte mais triste não é quando a ferpa entra. A parte mais triste é quando a mãe quer pegar a agulha para tirar, né, irmão? É verdade ou não é? Mas deixemos essas tribulações do tempo presente para outra ocasião.
O que eu queria que você entendesse, irmãozinho? O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus permitiu que eu tivesse uma coisa para me incomodar. E ele chegou a orar para Deus tirar isso dele. Olha o versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí olha o que Paulo diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo está dizendo aqui que ele passou por perseguição, injúria, angústia, mas ele não fala de doença. Então o espinho na carne dele não era uma doença que ele tinha, como alguns dizem. Eram perseguições, levantes do inimigo contra o ministério dele. Amém? Paulo chegava num lugar, uma vez eu vi um missionário explicar isso, que Paulo chegava num lugar e Deus usava muito ele. Ele começava a ganhar muita gente, mas não demorava muito, começava a ter perseguição. Por que Deus permitia a perseguição? Para que Paulo não se exaltasse. É o que eu falei lá de Jó: até aqui você vai, aqui eu estou quebrando o orgulho das tuas ondas. Você é um oceano, você é grande, você podia ir muito além, mas eu vou deixar você ficar aqui. E por que Deus faz isso, pastor? Para a sua rede não se romper. Ele sabe o que você pode segurar. Agora, quanto mais humilde você for, mais Deus vai permitir que você tenha. Não vai dar tempo, mas depois você lê Filipenses capítulo 2. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, sendo Deus, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma humana ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí a Bíblia diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu, na terra e embaixo da terra. Porque foi que Deus exaltou Jesus soberanamente? Porque Jesus se humilhou como ninguém se humilhou. Quanto mais humilde você for, mais Deus vai poder confiar em você. Diga amém. Agora, eu falei do limite. Só que eu não estou pregando hoje para limitar você. Eu estou pregando hoje para colocar fé em você e acreditar que você pode ter uma grande pesca. Então o que eu quero dizer é o seguinte, irmão: no dia que Deus falar para você: meu filho, vai sem medo. Por quê? Porque Deus nunca vai te dar algo que vai romper tua rede. Se Ele está falando que você consegue, você consegue. Fala para o teu irmão: e você vai conseguir. Fala para o teu irmão: vai ser muito em nome de Jesus. Ah, pastor, eu acho que eu não aguento. Você aguenta. Tua rede não vai romper. Pastor, eu tenho medo de ficar rico. Mas por que você tem medo? Depende. É você que quer ficar rico? Pela sua vontade? Pela sua arrogância? Ou foi Deus que revelou para você na palavra que você vai ficar rico? Porque se for a sua arrogância, talvez você nunca seja mesmo. Mas se foi Deus que mostrou para você que você vai, meu irmão, então não tenha medo. Deus vai encher teu barco, vai mandar muito peixe na tua rede e a sua rede não vai romper. Não diga para Deus que você não pode. Eu vou ler para você, só vou ler. Jeremias 1,4. Põe para mim, por favor, servo de Deus. Está escrito: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. 5. Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. Antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. 6. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, não sei falar porque sou uma... Tem pessoas que dizem: eu sou jovem demais, eu sou velho demais, eu não tenho estudo, eu não tenho capacidade. Esquece isso. Você não tem que olhar para o que você é ou para o que você tem. Você tem que olhar para quem está falando com você, para quem está dizendo que você vai conseguir. Quem está falando? É o seu orgulho? É a sua arrogância? Ou é Deus? Porque se for Deus, olha o que está escrito no versículo 7, Jeremias 1,7. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, você vai chegar lá. Diga: eu vou chegar lá. Tudo quanto te mandar dirás, você vai falar muita coisa boa para abençoar os outros. E olha o 8.
Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Deus é contigo, você vai conseguir. Olha para o irmão e fala: a rede não vai arrebentar. Fala: quem está segurando ela é Deus. Quem crê nessa palavra, diga amém. Vamos orar, fiquem de pé. Deus tem bênção para nós aqui hoje, amém, Jesus? Irmão, eu vou orar com você agora, mas eu quero que você ore de todo o coração. Eu quero que você levante a voz e que você creia mesmo no poder de Deus para te abençoar, amém, Jesus? E hoje, olha para o pastor, eu vou fazer uma oração muito forte agora, para determinar se tem uma coisa ruim na tua vida. Se tem um demônio, um espírito maligno te atrapalhando, esse espírito maligno vai sair. Amém? Vai sair de você, vai sair da tua família, vai sair de qualquer área da tua vida que ele esteja atrapalhando você, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu queria pedir a todos os meus irmãos que levantassem a mão direita para o céu. Diga assim: Senhor, eu ofereço a Ti a minha mão. Eu peço ao Senhor, abençoa, consagra minha mão, coloca nela o teu poder. Fala em nome de Jesus, com mais fé, fala em nome de Jesus, que agora o fogo do Senhor passe no meu corpo para arrancar toda enfermidade, toda doença, todo mal. Diga: toda obra do diabo que está agindo na minha vida, fala com bastante fé, fala: agora vai ser arrancada, vai sair em nome de Jesus. Coloque essa mão na sua testa, na sua fronte, feche os seus olhos. Pai, e agora? Eu quero o poder do Senhor. Feche os olhos, feche os olhos. Isso. Eu quero o poder do Senhor passando aqui nesse lugar, de vida em vida e de pessoa em pessoa. O poder de Deus passa do alto da cabeça à planta dos pés, destruindo todo o mal, destruindo toda a obra do diabo. E aonde houver um demônio, um espírito imundo, um espírito maligno, esse demônio vai ser amarrado agora. A força dele vai ser quebrada. Espírito imundo, escute a minha voz. Em o nome do meu Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, eu ordeno a você, demônio, agora, solta essa pessoa, solta o corpo dela, solta a vida dele, a vida dela agora, demônio. Você que está escondido aí mesmo, fazendo tudo que essa pessoa faz dar errado, que está colocando a doença, que está colocando um problema na família, no casamento, que está amarrando a vida financeira. Vamos, demônio, estremeça, estremeça em nome de Jesus. Aí onde você está escondido, dá o teu grito de derrota agora. Agora, pula para fora, vem para fora, manifesta amarrado em nome do Senhor Jesus agora. Manifesta amarrado em nome do Senhor Jesus agora. O demônio que foi mandado por um trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, agora pode estremecer. Em nome de Jesus, o teu trabalho vai ser desfeito. Em nome de Jesus, agora a tua macumba está sendo quebrada, e você vai largar essa pessoa agora. Você vai largar o corpo dela agora, vai pegar essa doença, esse mal que você está colocando, e você vai sair em nome de Jesus. Meu Deus, manda fogo. Manda fogo, 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 fogo do Senhor, para queimar tudo que não presta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.